Muito boa noite a todos e a todas. O PSD acaba de aprovar no Conselho Nacional, por unanimidade, os princípios de orientação estratégica que orientarão as próximas candidaturas autárquicas do próximo ano. E estes princípios têm em primeira análise a consideração e o respeito de completarmos este ano, mais concretamente em dezembro próximo, 40 anos de poder democrático local em Portugal. 40 anos de poder democrático local em Portugal, que tem sido um fator de estabilidade, ao mesmo tempo também que tem sido um espaço de confronto de ideias e de projetos diferentes. Eu diria mesmo que tem sido a verdadeira escola de democracia em Portugal. E é, pois, neste respeito e pelo trabalho desenvolvido ao longo destes 40 anos de poder local democrático que temos vindo a preparar as próximas eleições autárquicas no próximo ano. E para isso considerámos que era um processo que devia ser descentralizado, que devia ser de grande solidariedade interna e com as próprias comunidades locais e, do mesmo modo, termos aqui um conjunto de princípios que estejam a fazer o enfoque da nossa ação naquilo que tem que ser o trabalho feito de base local, de aprofundamento daquilo que serão os nossos projetos e as nossas estratégias que iremos propor aos nossos concidadãos e eleitores munícipes em cada um dos concelhos. E é nesse sentido que as estruturas partidárias, em conjunto com as comunidades locais, estão agora a aprofundar todas essas ideias, todos esses projetos, no sentido do PSD cumprir os objetivos a que se propõe nas próximas eleições autárquicas, que é ganhar o maior número de câmaras e o maior número de presidências de juntas de freguesia, cumprindo a tradição de sermos o partido, a nível local, que maiores e melhores resultados tem apresentado ao longo destes 40 anos do poder local democrático. E é, pois, nesse sentido que foram aprovados, como disse, os princípios de orientação estratégica para as próximas eleições, que estão, acima de tudo, orientados para o aprofundamento das propostas e das estratégias que iremos apresentar em cada um dos 308 concelhos. Sendo certo também que no calendário, temos um calendário que fica, a partir de hoje, estimado, de que não haverá apresentação de nenhuma candidatura antes de meados de outubro próximo e nunca depois do 31 de março do próximo ano. Sendo que essas mesmas candidaturas, o PSD se apresenta com uma grande abrangência, com uma grande capacidade de convergência, do mesmo modo que serão candidaturas que nos permitam ir ao encontro daquilo que são os verdadeiros anseios de cada uma das populações, de cada uma das comunidades dos 308 concelhos em que iremos concorrer. Primeira pergunta. Este calendário responde outros interesses, como, por exemplo, o do putativo candidato como o de Santana Lopes para Lisboa, que ontem mesmo dizia que este não é o calendário dele de se apresentar já e, portanto, até março pode dar espaço para que... Não, o PSD, como eu disse, fizemos uma volta, foi talvez a diferença em relação a atos eleitorais anteriores, preparação de atos eleitorais anteriores em termos autárquicos. Desta vez eu próprio fiz uma volta a todos os distritos e a todas as concelhias, onde este documento foi discutido da base até agora ao Conselho Nacional e comecei já a fazer essa volta há muito tempo antes de qualquer consideração. Portanto, tudo o que hoje foi aqui aprovado não tem em vista nenhum dos 308 concelhos. O que tem em vista, sim, é princípios gerais e orientações gerais que devemos cumprir ao longo de todo este processo autárquico. Estabelece como meta maior número de câmaras, maior número de freguesias. Certo é que sem Lisboa e Porto, se o PSD não as vencer, fica-se um pouco coxo qualquer... Não, eu tenho dito que eu pessoalmente... Qual é a sua aposta? Quais são as apostas do PSD em Lisboa e Porto? Olha, a minha aposta, se quiser, são duas derrotas nas noites eleitoral. A primeira derrota é deixar de ser membro, presidente do Conselho Nacional da Associação Nacional do Município, que normalmente é entregue ao segundo partido, e, portanto, eu espero deixar a presidência do Conselho Geral da Associação Nacional de Municípios, porque seremos primeiro partido,
e a segunda derrota é deixar de ser Presidente de Câmara da maior Câmara, que é neste momento liderada pelo PSD, porque quer dizer que qualquer das outras 4 nós visamos ter um bom resultado, já que Cascais é a 5ª maior Câmara do país. Nesse sentido, câmaras como Porto, ou particularmente Lisboa, também se inserem nesta lógica de grande solidariedade interna e com as comunidades locais, isto é, a palavra será sobretudo da Conselhia Distrital de Lisboa e não do líder do partido? É isso que é os nossos princípios e também é isso que são os nossos estatutos internos, como qualquer organização que tem a sua lei interna, digamos assim, a sua lei maior do ponto de vista interno. Não temos também qualquer dúvida de que há uma atenção especial em relação às maiores câmaras. Neste caso, está-me a colocar a maior Câmara do país, que é Lisboa, e a 4ª maior do país, que é o Porto. De qualquer das formas, nós não fazemos nenhuma destrinça e temos a capacidade de querer acreditar nesta fase que teremos projetos, estratégias para cada um dos concelhos e, muito especialmente, quando estamos a viver o terceiro momento, a terceira fase do poder local, é que a primeira foi de infraestruturar o território, a segunda foi de equipar o território e, portanto, já não se trata agora, se quiser, de uma atividade mais virada para o hardware, mas sim para o software e, portanto, captarmos em cada uma das comunidades os melhores talentos, as melhores competências para podermos apresentar uma candidatura que seja vencedora, quer na perspectiva quantitativa, para isso precisa ter mais um voto, mas muito especialmente na vitória qualitativa que nos permitirá exercer, com a vitória quantitativa, um mandato que vá ao encontro de resolver as aspirações dos nossos concidadãos em cada um dos municípios. E os maiores talentos significa então, por exemplo, nomes como Marco Almeida em Sintra, que há 4 anos serão expulsão do PSD, que hoje até podem ser bem-vindos para... Como eu disse, nós até hoje não discutimos qualquer nome. E não é previsível que... Eu irei responder. Nós até hoje não discutimos qualquer nome, portanto está tudo em aberto. Focamos, como já disse, mais uma vez, porque nos parece ser a forma séria de abordar umas eleições naquilo que são os projetos e daquilo que são a estratégia, mas também o temos dito que estamos num processo de convergência com pessoas que porventura pensaram de maneira diferente no passado, desde que haja convergência nos princípios e na estratégia que estamos a apresentar nas próximas eleições autárquicas. A nível de perfil de candidato, no sentido de não se fecham a porta a atuais deputados, por exemplo, existe esse perfil nesta estratégia do PSD ou deixaram esse aspecto em aberto? Não há nenhuma exclusão. O nosso propósito é de inclusão e, portanto, não estamos a limitar ninguém a que, desde que tenha uma convergência em relação aos princípios e à estratégia que defendemos em cada um dos concelhos, ninguém estará limitado a que possa constar das listas que o PSD irá apresentar nessas autarquias.